Fala, Blaugranas! Matheus Norman aqui para mais um vídeo no canal do Blaugrana Brasileiro. E hoje nós vamos para mais um Plantão do Blaugrana, o nosso quadro onde nós reunimos todas as informações importantes da semana e trazemos para você, torcedor, no sábado ou no domingo. Se o Barcelona jogar no sábado, a gente traz o resumo no domingo. Se o Barcelona jogar no domingo, a gente traz o resumo no sábado, porque dia de jogo, você sabe, é o dia inteiro dedicado à partida do Barça. Como ele joga amanhã, tá aqui hoje o plantão do Blaugrana dessa semana. Vou já resumir para você tudo de mais importante que aconteceu entre segunda e sexta, mas antes disso, aquele lembrete, é importante, você sabe, curte o vídeo, se inscreve no canal, hypa! Fazendo tudo isso, você me ajuda a continuar crescendo e a levar um conteúdo cada vez melhor para Blaugranas espalhados pelo mundo inteiro. Já curtiu, se inscreveu e hypou? Então vamos lá. Você me deu o seu engajamento, eu vou te devolver entretenimento. E a gente começa esse nosso vídeo de hoje falando do assunto que tomou conta dos noticiários durante a semana, né? A gente trouxe passo a passo, dia a dia, momento a momento, todo o imbróglio da disputa entre Ter Stegen e a diretoria do Barcelona, que teve um desfecho razoavelmente positivo ontem, e nós comentamos com mais detalhes, mas em resumo, o Ter Stegen, no começo da semana, anunciou que não assinaria a autorização que permitiria ao Barcelona enviar os seus dados médicos para a La Liga e, por conta da sua lesão, conseguir um fair play financeiro maior para inscrever os reforços recém-chegados. Segundo a diretoria do Barcelona, isso não era uma necessidade. O fair play que já foi aberto era o suficiente para inscrever os goleiros e precisava se vender o Iñaki Peña e fazer o acordo com o Oriol Romeu pela sua saída para poder inscrever também o Rashford. Com o acordo de venda dos palcos VIP e a auditoria que aconteceu, tendo um resultado positivo que se espera vai acontecer nessa próxima semana, tudo isso também cairia no esquecimento. Então não era tanto o prejuízo financeiro que essa decisão do goleiro poderia trazer, mas sim um fato de o capitão da equipe está se opondo a um ato corriqueiro, protocolar, tão corriqueiro e tão protocolar que nunca antes na história do futebol espanhol um jogador se recusou a assinar essa autorização, e o capitão do Barcelona estava se recusando numa maneira, num mecanismo de mostrar que ele não iria contribuir, não iria colaborar com as decisões da diretoria e com o futuro da instituição. Pegou muito mal até entre os defensores do Ter Stegen, pegou muito mal dentro do elenco, que tenta se manter alheio a essas brigas, e é interessante, não tem o Rafinha, o De Jong, o pessoal ali, os jogadores, as lideranças do vestiário, elas não têm que estar envolvidas no lado político do clube, elas têm que se blindar disso para poder dentro de campo render e ignorar quem está renovando o contrato, quem ganha mais, quem ganha menos. O foco tem que ser 100% esportivo dessa galera. Mas até para ele estava ficando feio, estava ficando difícil de não se afetar. Afinal de contas, companheiros contratados teriam o seu futuro melhor garantido, mais rapidamente garantido, se o Ter Stegen fizesse o que todos os jogadores que se lesionaram na história do futebol espanhol fizeram: assinar a autorização para o compartilhamento de dados. Percebendo que a situação estava saindo do controle e que não era mais uma queda de braço, era simplesmente o Ter Stegen sujando a sua imagem frente à torcida, que o Barcelona ia dar prosseguimento nos seus planos, independentemente desse ato, mas que ele, capitão, sairia muito chamuscado, e principalmente quando o Barcelona lhe retirou a capitania, lhe retirou a braçadeira, num ato também raríssimo na história do futebol espanhol. Geralmente é o elenco que vota o capitão. A diretoria só interfere em casos extremos. E esse caso extremo tinha bastante apoio da torcida para a retirada da capitania do goleiro. Ele deu um passo atrás, soltou um comunicado não pedindo desculpas, mas dizendo que a situação tinha saído do controle, a tensão tinha aumentado além do necessário e que tudo bem, ele ia assinar a autorização e La Liga iria receber os seus dados médicos. Então, uma semana bastante conturbada para o Ter Stegen, uma semana em que ele resolveu esticar a corda
né, uma expressão de quando você está levando ao limite uma situação que já é tensa. Ele resolveu esticar a corda, mas quando ele percebeu que a corda podia arrebentar do lado dele, ele resolveu segurar a bola, ele resolveu dar uma cadenciada no jogo, dar um passo atrás, assinar autorização e, pelo menos temporariamente, resolver a situação de tensão. No momento, o Ter Stegen recebeu de volta a capitania. No jogo de amanhã, no Joan Gamper, que tradicionalmente o capitão da equipe, esteja ele lesionado ou não, seja ele titular ou não, ele faz um discurso antes e depois da partida. É o Ter Stegen que está previsto falar. Então, pelo menos vendo de longe, a situação volta ao normal. Mas, obviamente, estamos falando de Barcelona, que é uma equipe gigante, e em qualquer equipe gigante, isso daí não vai ser solucionado, isso daí não vai ser resolvido em definitivo com um mero comunicado. Ainda tem água para passar embaixo dessa ponte, mas por enquanto a ponte está segura. Ter Stegen é o capitão, o elenco vai votar os 5 capitães, muito provavelmente o goleiro vai ficar em primeiro lugar. No entanto, ele tem uma longa recuperação de lesão para passar. Provavelmente ele só volta em dezembro ou janeiro, e até ali o mais provável é que o Joan Garcia tenha se consolidado e que o destino do Ter Stegen continue sendo o mesmo que era antes do comunicado da paz. Se recuperar nessa primeira metade da temporada e, se quiser jogar, se quiser ter titularidade e continuidade em uma equipe, em janeiro vai ter que procurar outro clube. Beleza? Esse foi o caso Ter Stegen. Provavelmente o que você mais estava querendo escutar por aqui, se não acompanhou o nosso vídeo a vídeo da semana. Mas também teve uma outra notícia impactante, que foi a do Íñigo Martínez. Uma negociação relâmpago, ninguém estava falando, nem os jornalistas que têm as informações mais exclusivas do mercado da bola citavam sequer a existência dessa possibilidade. A gente acordou anteontem com a notícia de que talvez ele fosse pro Al Nassr, que ele recebeu uma oferta com valores absurdos e que ele estava pensando, e na hora do almoço ele já tinha pedido dispensa do Barça e já estava arrumando as coisas para ir para a Arábia. A gente trouxe aqui a informação semi-exclusiva, porque depois que a gente trouxe, muita gente também compartilhou, mas enfim, o furo de reportagem, aquele que é sempre bacana trazer, de que o Íñigo já tinha um acordo com a diretoria do Barça desde a temporada passada, para se houvesse uma oferta da Arábia na atual janela, ele partir rumo ao Oriente Médio, porque ele já está com uma idade avançada, está na reta final da carreira. Ele foi um jogador que teve muitos problemas de lesão ao longo da carreira e, portanto, ele não acredita, e eu acredito que ele está certo nesse sentido, que ele vai jogar até os 39, 40. Ele próprio já vinha sentindo que talvez fosse a última oportunidade de um grande contrato. Na temporada passada, recebeu uma oferta não tão boa quanto essa, mas também por um valor que não se costuma pagar na Europa. E a pedido do Hansi Flick, da diretoria, ele rejeitou para ficar no Barcelona mais uma temporada, com um compromisso. Isso daí não ficou claro ainda se era uma cláusula ou um acordo de cavalheiro de aperto de mão, mas com o compromisso de que se na próxima temporada ele recebesse outra oferta e ele se sentisse seduzido por ela, a diretoria rescindiu o contrato para ele ir de graça e facilitava a vida dele. Promessa feita, promessa cumprida, o Íñigo pediu, a diretoria rescindiu, ele já embarcou, já está lá no Oriente Médio, já assinou o contrato e já foi oficialmente anunciado, né? Pegou todo mundo de surpresa e gerou no Barcelona agora uma grande dúvida, que aí já não é notícia, é questão de opinião, então a gente não vai abordar tanto assim nesse vídeo, mas que eu acho que você está percebendo. Afinal de contas, o clube vai contratar? A gente já falou sobre isso, dificilmente, por questão de fair play financeiro. Então vai ter que resolver internamente. Quem será o substituto de Íñigo Martínez? Christensen, Araújo, o Gerard Martin, que é canhoto e estava sendo testado naquela demarcação durante a pré-temporada? O tempo dirá. Para mim é o Christensen. E para você? Deixa aí nos comentários. Para não ficar só em notícia polêmica, complicada e negativa, vamos falar de Camp Nou. Camp Nou recebeu a licença que faltava para dar ao torcedor a garantia de que na estreia em casa, lá em setembro, contra o Valência, o Barcelona vai poder jogar de volta aonde ele teve tantos momentos emblemáticos ao longo de sua história.
né? O Camp Nou, ou o novo Camp Nou, como algumas pessoas estão chamando, ele vai estar à disposição do Barcelona após a data FIFA de setembro. A prefeitura já deu a licença que faltava, e isso parece papo de maluco, mas é assim que funciona na Espanha. A licença foi concedida, mas está faltando, porque sempre falta, a autorização. Isso daí correu bastante aí nas redes sociais, mas aí é importante a gente desmitificar. Não tem risco do Barcelona não jogar contra o Valência no Camp Nou, tá? Essa autorização que tá faltando é tipo assim, olha, tá aqui a licença, mas faz o seguinte, quando for ter o jogo, não pode ter essa máquina aqui, não pode ter aquela máquina ali, tem que limpar esses escombros aqui, esses restos de obra, e se a empreiteira encarregada de erguer o estádio, os engenheiros encarregados de assinar a obra, eles não conseguirem fazer a limpeza do entorno, tendo quase um mês, mais de um mês, né, porque o jogo vai ser ali no dia 14, tendo mais de um mês de tempo, aí a gente tem que desligar tudo e ir embora, né? A licença foi concedida, que era o que faltava. O Joan Gamper, o Barcelona já queria jogar no Camp Nou, só que a licença não saiu. Saiu agora a licença. Nas vésperas do jogo vai ter, obviamente, uma vistoria para saber se não está faltando algo, mas vai ter a partida, vai acontecer, a não ser que aconteça, sei lá, um acidente, tomara que não. Mas digamos que daqui até o jogo tenha um acidente no Camp Nou, sei lá, caia uma pilastra, um funcionário se machuque. A não ser que aconteça uma parada completamente fora da casinha, o jogo vai acontecer. A licença foi concedida. O que a gente precisava da prefeitura, eles deram. Com capacidade reduzida, o objetivo inicial do Barcelona era voltar para o Camp Nou com 60 mil pessoas. Metade do estádio, que já está erguido, a prefeitura não licenciou. Licenciou só o Gol Norte e a tribuna. Somando essas duas regiões, cabem 27 mil pessoas, 27 uns quebrados. Tem gente arredondando para 30, eu inclusive fiz isso, mas é ali na casa dos 27 uns quebrados, para ser bastante exato. E o Barcelona não vai poder voltar ao Camp Nou com a capacidade que esperava, de 60 mil pessoas, mas vai poder voltar. A gente já tinha falado aqui que esse era o plano principal. Se não fosse possível voltar com 60 mil, o Barcelona aceitaria voltar com menos, para poder ter um estádio, para poder ter a garantia de que teria controle total sobre as datas e os horários das suas partidas. Se desse tudo errado, voltaria para Montjuïc. Tem um show em Montjuïc no dia 12. O jogo do Barça contra o Valência é dia 14. Algumas pessoas levantaram a hipótese de não dar tempo de reorganizar o estádio, mas não é verdade. Aconteceram vários shows em Montjuïc no período em que o Barcelona lá jogou. E sempre houve o esforço logístico para reorganizar o estádio para ele estar disponível para a partida dias depois, 2, 3 dias depois. E alguns levantaram a possibilidade dos jogos serem no Johan Cruyff e não pode ser. Por questão de regulamento, isso nunca foi uma possibilidade. O Barcelona nunca considerou, e se considerasse, La Liga ia impedir. Porque o Johan Cruyff é um estádio categoria C, ele só serve para jogos de divisões inferiores ou do futebol feminino. Para La Liga tem que ser categoria B, para Champions tem que ser categoria A. Em Barcelona, categoria A, Camp Nou. Ainda que com a capacidade reduzida, e Montjuïc. Era um dos dois, vai ser o Camp Nou. Beleza? Lembrando que, só para fazer aqui o famoso disclaimer, pode ser que daqui até lá o Barcelona consiga licenças para outros setores do estádio. A gente está falando dos setores que já foram licenciados, mas o Barcelona continua trabalhando para licenciar outros setores. A visão otimista é de que os 60 mil lugares que já estão construídos, a prefeitura vai permitir serem utilizados. A visão mais realista fala de 40 a 45 mil, com a liberação de mais um setor lateral, e aí só o que ficaria impedido seriam as 15, 17 mil cadeiras do Gol Sul. E o mais pessimista é de que vai ser só isso mesmo, Gol Norte e tribuna, e dá graças a Deus que isso daí foi licenciado, porque pelo menos tu já tem uma segurança de onde vai jogar.
É uma notícia positiva com nuances negativos, mas que no final das contas o mais importante conseguiu-se. Licença liberada. Fermin e Casador, aqui boatos, né? Fortes, foram linkados a clubes da Premier League. A gente fez vídeos aqui desmentindo e ao mesmo tempo opinando. É certo ou não se a diretoria vender? Não vai vender. Esse foi o conteúdo do vídeo. Não vai vender. Mas, quase cai aqui as minhas anotações. Não vai vender. Mas se vendesse, estaria acertando, estaria errando? Quais seriam os valores? A gente fez essa análise. No entanto, alguns jornais, principalmente, vamos citar, né, o Diário Esporte, solta a notícia de que o Barcelona avisou o Casador que ele seria negociado por problemas de fair play. O Diário AS, que é madridista, se você está começando a produzir conteúdo, está fazendo conteúdo para o Instagram, para o YouTube, você vê uma notícia no Diário AS sobre o Barcelona e você comenta em cima, tem grandes chances de você estar repercutindo uma notícia manipulada ou totalmente falsa. Quando o assunto é Barcelona, o Diário AS faz muito isso, ele planta crises inexistentes. E de lá vieram notícias de que o Barcelona já tinha avisado, olha, Casador, tu não vai ficar, tá? Vou te vender. Vocês devem ter visto isso daí repercutindo em algum lugar e a gente desmentiu, falou que era mentira. No entanto, a gente trouxe para o resumo da semana por uma questão muito simples. Até antes de eu entrar aqui no estúdio para gravar esse vídeo, tinha gente me perguntando se era verdade. Então, mesmo a gente já tendo feito um vídeo nessa direção de desmentir, de dizer que dificilmente vai acontecer, que não teve essa reunião do Barcelona avisando o Casador que seria vendido, e não teve essa oferta de 70 milhões que falaram que o Manchester United fez pelo Barça, a gente traz para o resumo da semana, que é para você que está me dando audiência agora, mas não acompanhou de segunda a sexta, também saber que não é verdade. Beleza? O Cubarsí deu um susto. O Cubarsí deu um susto no amistoso contra o Daegu FC. Ali já no final do segundo tempo, ele sofre um baque no joelho, tenta ficar no jogo, dores demais, senta no chão e pede substituição. Hansi Flick bota a mão nas cabeças, bota a mão na cabeça e aí a equipe médica entra em campo. Eu quis dizer, bota as mãos na cabeça. Eu falei, bota a mão nas cabeças. Da quinta série vai adorar esse trecho do vídeo, eu não vou cortar. A equipe médica entra em campo, todo mundo muito preocupado, a galera ali conversando com o Cubarsí e faz o teste, vai em cima, vai embaixo, não era nada. Só o baque, tava doendo. Tiraram por precaução, é pré-temporada, não tem por que ficar no sacrifício em campo. Fizeram os exames, não tem lesão. Talvez ele seja poupado amanhã no John Gamper, não por lesão, mas porque o John Gamper ainda é pré-temporada e todo mundo que tiver com um mínimo de incômodo não vai pro jogo. Dani Olmo não deve ir pro jogo, não porque tá lesionado, mas porque tá com incômodo. Se jogar, vai jogar bem pouquinho. Cubarsí a mesma coisa. O Ferran Torres teve uma sobrecarga e foi poupado contra o Daegu. Talvez amanhã a gente tenha o Rashford no comando do ataque, porque o Lewandowski, aí sim um pouco mais preocupante, ele tá com algumas dores um pouco mais fortes, além do normal nessa época de pré-temporada. O termo sobrecarga não tem que alarmar ninguém, todo mundo tá com sobrecarga na pré-temporada, uns mais, outros menos, dores maiores e menores. No caso do Dani Olmo, do Ferran, teve o Fermin também, que teve sobrecarga lá na pré-temporada pela Ásia. No caso do Lewandowski, que é um pouco mais grave, amanhã com certeza ele não joga. Para a partida contra o Mallorca, ele é dúvida, mas de uma forma ou de outra não é uma lesão grave que vai deixá-lo afastado por um longo período. Na pior das hipóteses, ele perde a estreia contra o Mallorca, na melhor, ele joga os 90 minutos. Beleza? Então, alguns sustos aí, o maior do Cubarsí, mas nada que alarme o torcedor. O Araújo prometeu que nessa temporada vão ver o prime dele. Deu uma entrevista essa semana, foi questionado sobre o fato de ter saído uma pesquisa entre torcedores do Barça em Barcelona e o jogador que mais pediram para ser negociado foi ele. Essa notícia saiu aí. Ele foi perguntado como que isso poderia afetar a segurança dele, o mental dele,
E ele falou que os torcedores, os jornalistas, o mundo do futebol ainda não viu o seu prime. Que o melhor Araújo ainda está por vir e é nessa temporada que virá. Talvez, com a saída do Íñigo Martínez, o Araújo volte a ter oportunidades que não teve com tanta frequência na temporada passada. Não era uma opção para o time titular, era no máximo uma opção vindo do banco de reservas. Em alguns casos nem isso, porque dependendo da característica do jogo, quem atuava era o Eric Garcia. E eu não estou criticando o Hansi Flick por essa decisão, a decisão foi justa, o Araújo não estava no nível dos companheiros e por isso ele não podia ter tanta minutagem quanto estava tendo o Íñigo, estava tendo o Eric. O Christensen, se não tivesse tido os problemas físicos que teve, também teria passado à frente do Araújo. Ele não volta bem da lesão e, para ser bastante sincero, desde a expulsão contra o PSG, ele parece um pouco assustado, ele parece bastante irregular. Sejamos justos, até aquela expulsão, o Araújo era uma referência, era um ídolo da torcida do Barça. Daquela expulsão em diante, nunca mais ele recuperou a confiança do torcedor, nunca mais ele recuperou o seu próprio nível técnico. Resumindo, essa promessa para uma parcela da torcida está soando a ameaça. Torcedor que não confia, que não gosta, que não está disponível, não está disposto, perdão, a dar uma oportunidade para o Araújo, está se sentindo incomodado, tá? Caramba, ele vai... O Prime... calma, rapaz, não vem com muita força. Já a galera que ainda acredita nele sentiu ali uma manifestação de confiança importante para que esse jogador volte a jogar em alto nível com a camisa do Barcelona, coisa que ele já fez. Eu já falei aqui em outros vídeos, agora já é opinião, não é notícia, que eu enxergo no Araújo uma boa composição de elenco, mas eu não usaria ele no mata-mata de Champions, porque tem alguma coisa quando ele escuta aquele hino que faz ele dar uma surtada e ele não consegue mais jogar com tranquilidade, e eu não colocaria no mata-mata de Champions, mas que ele foi útil na Copa do Rei, foi útil no Campeonato Espanhol, ele jogou bem algumas partidas, principalmente contra o Atlético de Madrid, naquele 1-0, ele foi figura importantíssima para a gente segurar o resultado e avançar até a final, jogou a final contra o Real Madrid, jogou bem aquela final, nos momentos em que esteve em campo, enfim. Defendia que ele não é um inútil completo, mas compartilho da preocupação de vê-lo entrar mais uma vez no mata-mata de Champions. No entanto, se ele não for vendido, se ele permanecer, e tudo indica que é o que vai acontecer, fechou a janela, eu fecho a minha boca. Eu vou confiar, eu vou torcer. Se ele errar, eu vou criticar, mas eu vou esperar para ver. Quem sabe a promessa dele não se cumpre? Quem sabe não é agora. O Araújo Prime. Embora já falei mais cedo nesse vídeo, para mim, o titular vai ser o Christensen. E faltam só 7 dias para o início da temporada. Amanhã é o Joan Gamper, é um torneio amistoso de jogo único. Sabe aquelas Copa Mickey que tem lá nos Estados Unidos? Que vai todo mundo para os Estados Unidos, aí joga com 2, 3 jogos e levanta um troféu, e o troféu não vale nada. O Joan Gamper é mais tradicional do que esses torneios recentes. Existe há muito tempo e é utilizado pelo Barcelona para inaugurar sua temporada. No entanto, ele não tem valor oficial de título. Ganhar o Joan Gamper não vai para o currículo oficial dos jogadores e dos técnicos envolvidos. É um torneio amistoso, jogo único. Vai ser contra o Como, que está começando a ter relações muito próximas com o Barcelona recentemente. Já levou para lá o Sérgio Roberto, levou para lá o Alex Valle, e está estudando a contratação do Iñaki Peña, que seria uma ajuda grande no fair play financeiro, muito mais do que a assinatura dos dados médicos do Ter Stegen. A venda do Iñaki Peña seria excelente, porque não seria um fair play temporário, seria um fair play definitivo. Foi vendido, foi embora. E algumas ofertas chegaram, nenhuma seduziu. O goleiro está interessado em jogar no Como. O time comandado pelo Fábregas, as relações estão cada vez mais próximas, foi convidado para o Joan Gamper, que ao mesmo tempo que é uma disputa amistosa, porque os convidados geralmente são equipes que têm algum tipo de proximidade com o Barcelona. Então, a gente vai ver um jogo que, apesar do Como ter saído no soco, um dia desse, amistoso Como e Betis, procure aí, o pau cantou, cenas lamentáveis aconteceram na partida entre Como e Betis.
Amanhã contra o Barcelona não deve ser do mesmo jeito, deve ser um jogo muito mais confraternizado. A essência do Joan Gamper é os jogadores entrarem, os seus nomes serem anunciados, a torcida aplaudir, ter uma cerimônia inicial, uma homenagem ao Joan Gamper, o suíço que fundou o Barcelona, o capitão falar, o técnico às vezes fala, mas nem sempre, não é tão tradicional quanto a fala, o discurso do capitão. E claro, a gente está aí no aguardo do discurso do Ter Stegen. Me perguntaram hoje mais cedo, será que ele pode ser vaiado? Será que ele vai ser aplaudido? Qual será a reação da torcida? E eu sinceramente não sei. Eu acho que vai depender muito do discurso dele. Eu acho que quando falarem o nome dele, olha, Ter Stegen, o nosso capitão vai falar, a galera vai esperar para ouvir. Se ele pegar o microfone e falar em tom conciliador, muito provavelmente ele vai ser aplaudido. Se ele tentar dar aquele migué, dizer que a culpa é do clube, algo que eu acho muito difícil, talvez ele seja vaiado. Esperemos para ver. Faltam 7 dias para o início da temporada, sábado que vem contra o Mallorca, e o fim da pré-temporada, amanhã no Joan Gamper contra o Como. Beleza? Todas as informações que eu tinha para compartilhar com você, eu já compartilhei. Se você quer concordar ou discordar, ou simplesmente perguntar sobre algumas das informações compartilhadas nesse vídeo, deixa aí nos comentários. E se ficou até o final é porque gostou. Não esquece, curte, se inscreve, hypa. Fazendo isso, você me ajuda a continuar crescendo e levar um conteúdo cada vez melhor para blaugranas espalhados pelo mundo inteiro. Por hoje, a gente encerra. Aquele abraço e até o próximo vídeo.